Numa cidade onde os prédios de vidro se erguiam em direção ao céu e o luxo parecia não ter fim, vivia um homem chamado Dom Afonso Silveira. Seu sobrenome ressoava com respeito nos círculos de empresários e banqueiros, pois sua fortuna havia crescido como um império. No entanto, embora cercado de riquezas, em seu coração habitava uma solidão profunda. Dom Afonso havia ficado viúvo anos atrás e, desde então, a dureza da vida o transformou em um homem rígido, quase incapaz de demonstrar ternura. Todas as manhãs, o sol iluminava as janelas de sua mansão, um lugar silencioso, com corredores tão longos que pareciam intermináveis. Havia quadros caros nas paredes, estátuas de mármore em cada canto, tapetes finos sob os pés, mas não havia risadas, nem vozes calorosas que preenchessem aquele espaço. A riqueza material estava ali, mas o calor humano parecia ter partido junto com sua esposa. No meio dessa vida fria e opulenta vivia seu único filho, Júlio Silveira, um jovem de apenas 18 anos. Seu destino mudou numa tarde em que um acidente de carro o deixou com sequelas permanentes. Agora andava de muletas e cada passo lhe lembrava que a vida pode mudar num instante. Júlio, antes cheio de sonhos de juventude, agora carregava uma tristeza silenciosa. Em seu rosto se notava a frustração, não apenas pela deficiência, mas também pela distância com o pai. Dom Afonso, em vez de lhe oferecer palavras de consolo, repetia com voz seca: "A vida é dura, filho. E se você não for forte, a vida vai te esmagar." Essas palavras, em vez de motivá-lo, afundavam ainda mais Júlio. Ele ansiava por carinho, precisava de esperança, mas o único que recebia era exigência e frieza. E foi nesse ambiente que surgiu uma figura diferente, quase como um raio de luz em meio a tanta escuridão: Rosa Almeida, a empregada da casa. Uma mulher humilde, trabalhadora, com uma força interior que não se via à primeira vista, mas que se sentia em cada gesto e em cada palavra. Rosa havia chegado à mansão procurando emprego desesperadamente, pois precisava sustentar sua filha pequena. E Dom Afonso, embora frio, a contratou por sua seriedade e dedicação. Rosa era diferente de tudo o que havia naquela casa. Enquanto os corredores pareciam mortos, sua presença trazia calor. Sua voz era suave, mas firme. Suas mãos calejadas pelo trabalho conheciam o sacrifício, e seus olhos refletiam uma história de luta. Mas Rosa não estava sozinha em sua batalha diária. Ela tinha sua filha, Clara Almeida, uma menina de apenas 10 anos que, desde muito pequena, estava condenada a se mover em uma cadeira de rodas. Muitos a chamariam de pobrezinha com compaixão, mas quem a conhecia sabia que Clara tinha um espírito luminoso, cheio de fé, alegria e esperança. Seu sorriso era tão contagiante que, mesmo em seus dias de maior dor, ela dizia com ternura: "Mamãe, não se preocupe, algum dia tudo vai dar certo." Rosa encontrava nessas palavras a força para seguir em frente, mesmo quando a vida lhe colocava obstáculos. Na mansão, Clara não morava, mas Rosa falava dela constantemente. Júlio ouvia essas histórias com atenção. A valentia de uma menina que, apesar de não poder andar, sonhava em dançar. A alegria com que recebia cada dia, mesmo quando suas pernas não respondiam. A esperança que mantinha acesa, ainda que a medicina parecesse lhe dar as costas. Aquelas histórias começaram a semear algo novo em Júlio. Uma centelha de admiração e, sobretudo, a sensação de que ele não estava sozinho em sua dor. Assim, sob o mesmo teto, conviviam mundos muito distintos. Dom Afonso, com sua riqueza e frieza, lutando em silêncio com um coração endurecido. Júlio, o jovem de muletas, cheio de sonhos quebrados, mas com vontade de voltar a acreditar em si mesmo. Rosa, a empregada nobre, disposta a dar tudo por sua filha e, sem saber, destinada a mudar a vida da família a quem servia. E Clara, a pequena em cadeira de rodas, cujo sorriso seria capaz de comover até a pedra mais dura. O destino estava prestes a unir seus caminhos de uma forma inesperada. O que parecia uma simples relação entre patrão, empregado e serviçal logo se transformaria numa história de fé, esperança e redenção. O que Dom Afonso ainda não sabia era que em breve descobriria um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. A mansão era tão grande que, apesar de habitada, parecia sempre vazia. Quartos fechados, corredores intermináveis e o eco de cada passo faziam com que o silêncio se tornasse pesado. Nesse silêncio, ouvia-se com clareza o som metálico das muletas de Júlio contra o chão de mármore. Um som rítmico, mas doloroso. Cada batida era como um sino lembrando o quanto ele havia perdido desde aquele acidente. Júlio caminhava devagar, apoiando os braços nas muletas, arrastando os pés com esforço. O rosto daquele rapaz que um dia sonhou em correr, viajar e ser independente agora mostrava uma mistura de frustração e cansaço.
Seu pai o observava de longe, sentado numa poltrona de couro, com um gesto sério, quase severo. Você precisa aceitar a realidade, Júlio, disse Dom Afonso com voz firme, sem elevar o tom, mas deixando cada palavra cair como um peso sobre os ombros do filho. A vida não perdoa os fracos. E, embora me doa a dizer, com essas muletas você nunca será o que eu esperava. O silêncio que seguiu foi mais doloroso que as próprias palavras. Júlio baixou os olhos, apertou os lábios, e um nó se formou em sua garganta. Queria responder, gritar que não era sua culpa, que precisava de apoio e não de reproches. Mas o medo de decepcionar o pai o mantinha calado. Nesse instante, Rosa apareceu à porta da sala, com um balde de água numa mão e um pano na outra. Tinha escutado parte da conversa e seu coração se apertou. Sabia o que significava para um jovem ouvir tais palavras, sobretudo vindas do próprio pai. Seu instinto de mãe pedia que interviesse, mas também lembrava qual era seu lugar naquela casa, apenas a empregada. Júlio, sem dizer nada, virou o rosto para esconder as lágrimas que ameaçavam cair e caminhou como pôde até o jardim. As muletas batiam com mais força, como se cada passo fosse um protesto silencioso. Rosa o seguiu com o olhar e, quando Afonso se retirou para o escritório, decidiu-se aproximar. Encontrou o rapaz sentado num banco de pedra, olhar perdido no chão. A brisa agitava suavemente seus cabelos e, apesar de tentar disfarçar, ela percebeu que seus olhos estavam úmidos. Júlio, disse com voz suave, quase maternal. Não dê ouvidos a essas palavras. Elas não definem quem você é nem quem pode se tornar. O jovem ergueu o olhar, surpreso com a ousadia da mulher. É fácil falar, Rosa, respondeu com amargura. Você não sabe o que é ser visto como um inútil, como alguém que não serve mais. Ela o olhou com ternura. Deixou o balde de lado e se sentou ao seu lado, mesmo sabendo que não devia. Não era o seu lugar como empregada, mas, naquele momento, o que importava era a necessidade de ser ouvido. Claro que sei, Júlio, disse, baixando a voz e colocando a mão firme sobre a dele. Sei melhor do que imagina. O rapaz a encarou com estranheza. Rosa suspirou e continuou. Minha filha, Clara, nasceu com uma condição que a obriga a viver numa cadeira de rodas. Desde que abriu os olhos para o mundo, eu vejo sua luta diária. Vejo como outras crianças a olham com pena, como alguns apontam, mas sabe o que ela faz? Sorri. Sorri como se a vida fosse um presente, mesmo quando dói. Júlio arregalou os olhos, surpreso. Nunca tinha ouvido Rosa falar de sua vida pessoal com tamanha sinceridade. E como ela aguenta? Perguntou, a voz embargada. Com fé, meu filho. Com fé e esperança, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. E eu aprendo com ela. Aprendo que se pode cair, mas o importante é levantar. Que, ainda que os outros não acreditem em você, é preciso acreditar em si mesmo. O silêncio se estendeu entre os dois. Júlio abaixou a cabeça e deixou aquelas palavras penetrarem fundo em sua alma. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém realmente o entendia. Com o passar dos dias, Rosa começou a se aproximar cada vez mais dele. Quando terminava suas tarefas, o incentivava a fazer pequenos exercícios, erguer o peso do próprio corpo, alongar-se, tentar passos mais firmes. No início, Júlio se recusava, acreditando que era inútil, que jamais conseguiria. Mas Rosa o animava com palavras simples, paciência infinita. Não importa quantas vezes você caia, Júlio. O que importa é levantar-se cada vez mais forte. No jardim da mansão, escondidos do olhar severo de Afonso, começaram os primeiros treinos. Foram momentos duros, cheios de esforço, suor e lágrimas. Júlio caía várias vezes no chão. As muletas escapavam das mãos e a dor fazia com que gritasse. Mas Rosa estava sempre ali, estendendo a mão, ajudando-o a levantar, cuidando de suas feridas. E nessas quedas, Júlio começou a descobrir algo. Não estava sozinho. Havia alguém que acreditava nele. Numa tarde, após várias tentativas, conseguiu dar 3 passos sem que as muletas vacilassem. Seus olhos brilharam pela primeira vez em meses. Rosa aplaudiu com entusiasmo, como uma mãe vendo o filho dar os primeiros passos. Viu só? Disse sorrindo. Você é mais forte do que pensa. Júlio não pôde conter o sorriso, embora lágrimas corressem em seu rosto. Naquele instante, entendeu que a esperança podia renascer até no coração mais ferido.
Mas o que nenhum dos dois sabia era que, da janela do escritório, Dom Afonso os observava em silêncio. Seus olhos sérios acompanhavam cada movimento. Não entendia por que o filho passava tanto tempo com a empregada, nem porque parecia mais feliz ao lado dela do que ao seu. Dentro dele começou a crescer uma mistura de ciúmes, desconfiança e raiva. O primeiro conflito estava lançado. Um pai incapaz de compreender, um filho que buscava refúgio na bondade de uma mulher humilde e um segredo prestes a vir à tona. Júlio permanecia sentado no banco do jardim, respirando com dificuldade, enquanto Rosa recolhia do chão as muletas que haviam caído durante o último exercício. O rapaz, com o rosto suado e avermelhado, sentia um nó estranho no peito, mistura de cansaço, dor, mas também um lampejo de orgulho. Jamais imaginaria que conseguir dar passos mais firmes poderia fazê-lo sentir-se tão vivo. Não esqueça, Júlio, disse Rosa com voz suave, ao lhe devolver as muletas. Você não é fraco. O verdadeiro fracasso está em desistir e você ainda está de pé. Ele a fitou em silêncio, sem saber o que responder. Havia naquela fala uma força diferente, algo que nunca ouvira do pai. Com Dom Afonso, tudo eram exigências, cobranças, metas inalcançáveis. Com Rosa, em contrapartida, encontrava compreensão, paciência e encorajamento. E nesse contraste começava a perceber o que realmente precisava. Alguém que acreditasse nele. Dentro da mansão, atrás das janelas, Afonso observava a cena de testa franzida. Do seu ponto de vista, aquilo não era um exercício de reabilitação, mas uma invasão no relacionamento entre pai e filho. Uma parte endurecida de sua mente sussurrava: a empregada está se intrometendo demais. O que busca com tudo isso? Ganhar a confiança do meu filho para obter algo de mim. O milionário levantou-se da cadeira, caminhando pelo escritório com passos pesados. Recordou as tentativas frustradas de conversar com Júlio e como o rapaz sempre se esquivava ou respondia em silêncio. Agora via que, com Rosa, o filho se abria, mostrava outra face. Essa ideia o incomodava profundamente. Enquanto isso, no jardim, Júlio recuperava o fôlego. Recostou-se no banco e murmurou: às vezes sinto que meu pai me olha como se eu fosse um peso. Como se desejasse que eu fosse outro, alguém perfeito, forte, sem muletas. Rosa sentou-se ao seu lado e, com serenidade quase maternal, respondeu: Dom Afonso é um homem ferido. Ele perdeu muito na vida e, às vezes, quando as pessoas carregam tanta dor, em vez de mostrarem amor, mostram dureza. Não encare isso como desprezo, Júlio. Ele também sofre, só não sabe demonstrar. O jovem permaneceu calado. Nunca havia pensado no pai dessa forma. Sempre o enxergara como frio, distante, quase de pedra. Mas, ao ouvir Rosa, começou a se perguntar se por trás daquela couraça não haveria um coração castigado pela vida. Os dias se sucederam e a rotina se repetia. Sempre que o patrão se trancava no escritório ou saía para os negócios, Rosa acompanhava Júlio em seus treinos. Pouco a pouco, os passos se tornavam mais firmes, os movimentos mais confiantes. Cada queda transformava-se em lição de coragem. Numa tarde de céu dourado e avermelhado, ele conseguiu caminhar quase 5 metros seguidos sem se desequilibrar. Ofegante, voltou-se e encontrou Rosa com lágrimas nos olhos. Ela aplaudiu emocionada, como se tivesse testemunhado um milagre. Você conseguiu, Júlio! Exclamou com alegria. Viu só? Não existem limites quando há vontade. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, limpo, que iluminou seu rosto juvenil. Por um instante esqueceu a dor, o acidente, a frustração. Sentiu-se capaz. Sentiu-se forte. Mas essa alegria não foi partilhada por todos. Das sombras de um corredor, Afonso os observava mais uma vez. Seu olhar, desta vez, era de pura desconfiança. Seguia cada gesto de Rosa como quem procura desvendar intenções ocultas. Ao cair da noite, enquanto a casa repousava, ele permanecia acordado no escritório. Com uma taça de vinho na mão, meditava em silêncio. Meu filho depende dessa mulher. O que acontecerá se ela decidir ir embora? O que farei eu, que mal consigo falar com ele sem feri-lo? Não, isso não pode continuar. Preciso intervir antes que seja tarde. Na manhã seguinte, durante o café, decidiu confrontar o rapaz. A mesa estava posta com toda a elegância de sempre. Porcelana fina, talheres de prata, frutas frescas e café fumegante. No entanto, o ambiente era tenso. Júlio comia em silêncio, evitando o olhar do pai.
Notei que anda passando tempo demais com Rosa, disse Afonso de repente, em tom duro. Por acaso não tem mais nada para fazer? O jovem parou em seco, baixou os talheres e o encarou surpreso. Ela me ajuda, respondeu com firmeza. Me escuta, me anima, me treina. O homem estreitou os olhos. E é? Retrucou, quase amargo. Acaso não sou teu pai? O silêncio caiu pesado. Júlio hesitou, mas por fim murmurou, com a voz embargada. É meu pai, mas não me entende. Dentro dele começou a crescer uma mistura de ciúmes, desconfiança e raiva. O primeiro conflito estava lançado. Um pai incapaz de compreender, um filho que buscava refúgio na bondade de uma mulher humilde e um segredo prestes a vir à tona. Júlio permanecia sentado no banco do jardim, respirando com dificuldade, enquanto Rosa recolhia do chão as muletas que haviam caído durante o último exercício. O rapaz, com o rosto suado e avermelhado, sentia um nó estranho no peito, mistura de cansaço, dor, mas também um lampejo de orgulho. Jamais imaginaria que conseguir dar passos mais firmes poderia fazê-lo sentir-se tão vivo. Não esqueça, Júlio, disse Rosa com voz suave ao lhe devolver as muletas. Você não é fraco. O verdadeiro fracasso está em desistir e você ainda está de pé. Ele a fitou, sem saber o que responder. Havia naquela fala uma força diferente, algo que nunca ouvirá do pai. Com Dom Afonso tudo eram cobranças, reproches, metas inalcançáveis. Com Rosa, em contrapartida, encontrava compreensão, paciência e alento. E nesse contraste Júlio começava a perceber o que realmente precisava. Alguém que acreditasse nele. Dentro da mansão, por trás das janelas, Afonso seguia observando a cena com o senho franzido. Do seu ponto de vista, aquilo não era um exercício de reabilitação, mas uma invasão na relação entre pai e filho. Uma parte endurecida de sua mente murmurava: a empregada está se intrometendo demais. O que busca com tudo isso? Ganhar a confiança do meu filho para tirar algo de mim. O milionário levantou-se do escritório, caminhando em passos pesados. Recordou as vezes em que tentará falar com Júlio e como o jovem o evitava ou respondia em silêncio. Agora via que, com Rosa, o filho se abria, mostrava outra face. Essa ideia o incomodava profundamente. Enquanto isso, no jardim, Júlio recuperava o fôlego. Recostou-se no banco e murmurou: às vezes sinto que meu pai me olha como se eu fosse um peso. Como se quisesse que eu fosse outra pessoa. Alguém perfeito, forte, sem muletas. Rosa se sentou ao seu lado e, com serenidade maternal, respondeu: Dom Afonso é um homem ferido. Ele perdeu muito na vida e, às vezes, quando as pessoas carregam tanta dor, em vez de mostrarem amor, mostram dureza. Não encare isso como desprezo, Júlio. Ele também sofre, só não sabe demonstrar. O rapaz permaneceu calado. Nunca tinha pensado no pai dessa maneira. Sempre o vira como frio, distante, quase de pedra. Mas ao ouvir Rosa, começou a se perguntar se atrás daquela couraça não haveria um coração marcado pela dor. Os dias se passaram, e todas as tardes a rotina se repetia. Rosa esperava Afonso se trancar no escritório ou sair para os negócios, e então acompanhava Júlio em seus exercícios. Pouco a pouco, os passos se tornavam mais firmes, os movimentos mais seguros. Cada queda se convertia em lição de força. No entardecer em que o céu se tingia de dourado e vermelho, Júlio conseguiu caminhar quase 5 metros seguidos com as muletas, sem vacilar nem cair. Ao final, parou, respirando ofegante, e ao virar-se viu Rosa com lágrimas nos olhos. Ela aplaudiu emocionada, como se tivesse presenciado um milagre. Você conseguiu, Júlio! Exclamou com alegria. Viu só? Não há limites quando existe vontade. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, límpido, que iluminou seu rosto juvenil. Por um instante esqueceu a dor, o acidente, a frustração. Sentiu-se capaz, sentiu-se forte. Mas nem todos partilharam daquela alegria. Das sombras de um corredor, Afonso observava outra vez. Seu semblante era de pura desconfiança. Seus olhos frios seguiam Rosa como quem tenta decifrar intenções escondidas. À noite,
Enquanto a casa repousava, Afonso permanecia desperto no escritório. Com uma taça de vinho na mão, refletia em silêncio: meu filho depende dessa mulher. O que acontecerá se um dia ela resolver ir embora? O que farei eu, que nem sequer sei falar com ele sem feri-lo? Não, isso não pode continuar. Preciso intervir antes que seja tarde demais. Na manhã seguinte, durante o café, decidiu confrontar o filho. A mesa estava posta com a mesma elegância de sempre: porcelana fina, talheres de prata, frutas frescas e café fumegante. Contudo, o ambiente era tenso. Júlio comia em silêncio, evitando o olhar do pai. Notei que anda passando tempo demais com Rosa, disse Afonso de repente, em tom duro. Por acaso não tem mais nada para fazer? Júlio parou em seco, baixou os talheres e o encarou surpreso. Ela me ajuda, respondeu com firmeza. Me escuta, me anima, me treina. O homem semicerrou os olhos. E eu? Replicou, quase amargo. Acaso não sou teu pai? O silêncio caiu como um golpe. Júlio hesitou, mas por fim murmurou, com a voz embargada. É meu pai, mas não me entende. Aquela frase atravessou o coração de Dom Afonso como uma flecha. Nunca ninguém o havia enfrentado daquela maneira, muito menos o próprio filho. O milionário quis responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Júlio se levantou com dificuldade, pegou as muletas e saiu da sala, deixando o pai sozinho com seus pensamentos. Mais tarde, Rosa encontrou Júlio no jardim, cabisbaixo. Ao vê-lo assim, compreendeu de imediato o que tinha acontecido. Não precisava ouvir a discussão, lia em seus olhos. Aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Não se castigue por dizer o que sente, murmurou. Às vezes, para curar, é preciso falar a verdade, mesmo que doa. Júlio assentiu em silêncio. Sabia que suas palavras tinham ferido o pai, mas também sabia que eram necessárias. No quarto, Dom Afonso repetia mentalmente aquela conversa. Pela primeira vez, via-se como um estranho na vida do próprio filho. E, embora o orgulho não o deixasse admitir, começou a se perguntar se Rosa não estava dando a Júlio aquilo que ele nunca soubera dar: carinho, confiança, motivação. A tensão estava lançada. O pai, ferido no orgulho. O filho, em busca de refúgio. E a empregada, entre os dois, sustentando a frágil ponte que os separava. Os dias seguintes só fizeram aumentar o conflito. Dom Afonso mostrava-se mais frio que nunca, vigiando cada movimento, desconfiando de Rosa, interpretando mal cada gesto de bondade. Enquanto isso, Júlio encontrava nela força para seguir em frente, sem imaginar que em breve todo aquele treinamento secreto viria à tona. As tardes na mansão começaram a se transformar. O que antes era um lugar de silêncio e rotina, pouco a pouco passou a se encher de um som diferente. O golpe seco das muletas de Júlio sobre o piso do jardim, os suspiros de esforço, as quedas, as tentativas e, sobretudo, as palavras firmes de Rosa incentivando-o a não desistir. O jardim se tornou um campo de treinamento improvisado. Ali, entre árvores antigas e fontes de mármore, Júlio aprendia a lutar contra os próprios medos. Rosa, que jamais estudará medicina nem fisioterapia, usava apenas o instinto de mãe e a experiência de ter visto a filha Clara superar, dia após dia, obstáculos ainda maiores. Levanta a cabeça, Júlio, dizia com voz firme, enquanto via suar, tremer e vacilar. Não olhe para o chão, olhe para a frente. A vida se enfrenta de cabeça erguida. Júlio cerrava os dentes e tentava manter o equilíbrio. Cada passo era um desafio. A pressão nos braços tornava-se insuportável, e a raiva o fazia bater as muletas contra o chão. Muitas vezes, cansado e com lágrimas nos olhos, caía de joelhos sobre a grama. Não consigo, Rosa! Gritava, cobrindo o rosto com as mãos. Não consigo, nunca vou ser o mesmo. Ela, em vez de deixá-lo ali, se ajoelhava ao lado dele e levantava-lhe o rosto com suavidade. Você não precisa ser o mesmo, Júlio. Só precisa ser você. E acredite, esse você já é suficiente. Essas palavras o desarmavam. Nelas encontrava a doçura que nunca vinha do pai. O tom de Rosa era tão diferente do de Dom Afonso que,
Às vezes, Júlio sentia que ela o tratava mais como filho do que como empregado. Com o tempo, os treinos tornaram-se uma rotina secreta. Às escondidas de Afonso, Rosa ajudava Júlio a caminhar distâncias maiores, a subir pequenos degraus, até mesmo a se levantar do chão sem ajuda. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada com sorrisos e lágrimas. Numa tarde, ele tentou atravessar o caminho de pedras que levava da fonte até a pérgola do jardim. O percurso parecia curto, mas para ele era como cruzar um deserto. Levantou-se com as muletas, deu os primeiros passos com esforço, e cada pedra irregular parecia querer derrubá-lo. Rosa o seguia de perto, pronta para ampará-lo. Só mais um, Júlio, só mais um, dizia, encorajando. Não desista agora. O rapaz, suado, apertou os lábios e avançou. Sentia que as pernas não respondiam, mas o eco das palavras dela o mantinha de pé. Ao final, alcançou a pérgola e se deixou cair sobre um banco de madeira, exausto, mas sorridente. Você conseguiu, disse ela, com lágrimas nos olhos. Júlio respirava com dificuldade, mas em seu rosto brilhava uma centelha de orgulho que há muito não aparecia. Obrigado, murmurou. Se não fosse por você, eu já teria desistido. Rosa tomou-lhe as mãos e o olhou com infinita ternura. Não me agradeça, filho. É você quem faz isso. Eu só estou aqui para lembrar do quanto é capaz. Mas não era apenas treinamento físico. Nessas tardes também havia conversas profundas, confidências que Júlio jamais teria coragem de compartilhar com o pai. Falava de seu medo de ficar sozinho, de seus sonhos de juventude, da dor de sentir-se inútil. E Rosa falava de Clara, de como a menina sonhava em dançar mesmo sem poder andar, de como inventava músicas para esquecer a dor, de como todas as manhãs acordava dizendo: "Hoje será um bom dia, mamãe." Essas histórias comoviam Júlio até a alma. Cada vez que ouvia sobre Clara, algo dentro dele mudava. Percebia que sua situação não era única, que havia quem sofresse ainda mais e, mesmo assim, sorrisse. E, pouco a pouco, passou a enxergar a vida de outra forma. Contudo, todo aquele esforço tinha um preço: o segredo. Nem ele nem Rosa queriam que Afonso soubesse o que faziam. Sabiam que o milionário interpretaria mal, que veria nos treinos uma afronta ou, pior, uma manipulação. Por isso, cada tarde se refugiavam longe das janelas, nos cantos mais afastados do jardim, sob as sombras das árvores que os cobriam como um manto cúmplice. O que não sabiam era que Afonso, mais de uma vez, já os observara de longe. E, embora não dissesse nada, uma tempestade crescia dentro dele. Parte de seu coração sentia ciúmes da proximidade entre o filho e a empregada. Outra parte, mais sombria, suspeitava que Rosa buscava conquistar a confiança de Júlio por algum interesse oculto. Numa noite, enquanto a mansão dormia, Afonso permaneceu no escritório revisando papéis. Havia contratos, balanços e contas milionárias sobre a mesa, mas sua mente não estava nos números, e sim na imagem do filho sorrindo ao lado de Rosa. Aquele sorriso que ele nunca conseguirá arrancar. Aquela confiança que lhe era negada. Golpeou a mesa com o punho, tomado pela impotência. "O que essa mulher tem que eu não tenho?" murmurou. "Por que meu filho a escuta e não a mim?" O orgulho doía mais do que qualquer perda econômica. Mas, no fundo do coração, embora não quisesse admitir, sentia uma pontada de culpa. Talvez tivesse sido duro demais, talvez tivesse fechado tanto o coração que Júlio precisará buscar refúgio em outra pessoa. No dia seguinte, os treinos continuaram. Dessa vez, Rosa preparara um desafio especial: subir os degraus que levavam ao mirante do jardim. Eram apenas 5, mas para Júlio pareciam uma montanha. "Confie em você, Júlio", disse ela. "Não pense no que não pode, pense no que já pode." O jovem parou diante do primeiro degrau, respirou fundo e ergueu a perna com esforço. Com a ajuda das muletas, subiu o primeiro, depois o segundo. No terceiro quase caiu, mas Rosa o segurou pelo braço. "Não desista agora, rapaz. Já está quase lá." Com um grito de esforço, Júlio alcançou o último degrau e, ao chegar ao topo, ergueu as muletas no ar como um troféu. "Eu consegui!" exclamou, com lágrimas nos olhos.
Rosa aplaudiu com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. E, naquele instante, Júlio não se sentiu deficiente, não se sentiu limitado, sentiu-se vencedor. Mas, enquanto celebravam, a poucos metros dali, oculto entre as sombras do corredor, Afonso observava em silêncio. Seus olhos escuros diziam tudo, ele tinha visto demais. O coração batia forte, misturando sentimentos contraditórios, orgulho por ver o filho lutar, mas também ciúmes e desconfiança em relação a Rosa. Não compreendia o que via, não queria aceitar. O segredo daqueles treinos estava prestes a ser descoberto. E, com isso, a vida de todos na mansão tomaria um rumo que ninguém esperava. A brisa daquela tarde fresca acariciava as folhas do jardim enquanto Júlio comemorava de pé no alto do mirante. Seus olhos brilhavam como nunca, e em seu peito se misturavam o cansaço e a satisfação. Aos seus pés, o caminho percorrido parecia um símbolo. Cada pedra superada, cada queda, cada lágrima haviam valido a pena para alcançar aquele pequeno triunfo. Rosa o olhava com orgulho. Dentro de si, sentia que estava assistindo ao renascimento de um rapaz que havia perdido a fé em si mesmo. Aplaudia sem se importar com as mãos ásperas ou sujas do trabalho. Seu coração se enchia de ternura maternal, como se em Júlio também visse a própria filha Clara, lutando para se agarrar à esperança. Viu o que é capaz de conquistar, disse com a voz emocionada. Você não precisa que ninguém diga o contrário. Você pode. Você vale. Júlio respirava ofegante, mas aquelas palavras cravaram-se fundo em seu coração. Havia meses, talvez anos, que ninguém lhe dizia algo com tanta sinceridade. As lágrimas rolaram inevitáveis por seu rosto. Nunca pensei, balbuciou. Nunca pensei que voltaria a me sentir assim. Rosa sorriu e enxugou-lhe o suor com um lenço gasto que guardava no avental. Você é mais forte do que imagina, Júlio. E ainda tem muito a mostrar. Os treinos continuaram dia após dia. Não eram fáceis. A dor muscular se fazia presente, as mãos de Júlio se enchiam de calos e bolhas pela pressão das muletas e as quedas eram constantes. Às vezes, exausto, deixava-se cair sobre a grama, fechando os olhos e desejando não se levantar mais. Mas então a voz de Rosa chegava como um bálsamo. Levante-se, filho. Clara também cai, e sempre volta a sorrir. Se uma menina de 10 anos consegue, você também consegue. O nome de Clara tornou-se uma espécie de farol para Júlio. Cada vez que o ouvia, imaginava aquela pequena desconhecida em sua cadeira de rodas, enfrentando a vida com um sorriso. E, de algum modo, isso lhe dava novas forças. Em segredo, Júlio passou a esperar ansioso cada tarde. Já não via Rosa apenas como a empregada da casa, mas como guia, amiga, até uma mãe substituta nos momentos de maior solidão. Em seus olhos encontrava algo que jamais via nos de Dom Afonso: compreensão. Numa tarde, depois de várias tentativas fracassadas, Júlio conseguiu atravessar sem parar o caminho que ia da entrada do jardim até a fonte central, um trajeto que antes parecia impossível. Ao chegar, ergueu as muletas e soltou uma risada entrecortada pelo cansaço. Consegui, Rosa. Não caí nenhuma vez. Ela bateu palmas com força, os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que conseguiria, Júlio. Sempre soube que havia dentro de você uma força esperando para sair. Ele a olhou com gratidão infinita. Naquele instante, sentiu que toda a dor, as cicatrizes e a frustração faziam sentido, pois o tinham levado até aquele momento de triunfo compartilhado. O que nenhum dos dois sabia era que, da janela do andar de cima, Dom Afonso observava em silêncio. De pé, mãos cruzadas atrás das costas e testa franzida, ele via o filho sorrir, via a cumplicidade com Rosa, e um turbilhão de emoções o dominava. Orgulho, sim, por ver o filho alcançar o impensável. Mas também um ressentimento sombrio. Não era ele quem estava ao lado de Júlio naqueles momentos, não era ele quem arrancava aquela alegria. Na solidão do escritório, golpeou a madeira da mesa com raiva contida. Meu filho, meu próprio filho, encontra numa empregada o que não encontra em mim. Deixou-se cair na poltrona de couro, cobrindo o rosto com as mãos. No fundo de sua alma, sabia que a distância entre eles não era culpa de Júlio nem de Rosa. Era dele.
Permitiu que a dor o transformasse em pedra, incapaz de oferecer ternura. Mas o orgulho o cegava e, em vez de se aproximar, afundava-se ainda mais na desconfiança. Convencia-se de que Rosa tinha um propósito oculto, que tudo fazia para conquistar a confiança dele e do filho. Enquanto isso, no jardim, Júlio descansava junto à fonte, ofegante mas feliz. Rosa, disse com um sorriso tímido, não sei como agradecer pelo que faz por mim. Ela acariciou-lhe os cabelos com a doçura de uma mãe. Não precisa me agradecer, Júlio. Eu só faço o que meu coração pede, ajudar quem precisa. Mas, e sua filha? Perguntou o jovem, curioso. Deve se cansar, deve sofrer muito com tudo o que faz por ela, e ainda assim vem aqui me dar forças. Rosa suspirou, os olhos brilhando de emoção. Clara me ensina a ser forte. Cada sorriso dela é uma lição de vida. E agora você também me ensina. Porque cada passo seu me lembra que os milagres existem, mesmo os pequenos. Júlio baixou o olhar, comovido. Sentia que, pela primeira vez desde o acidente, sua vida ganhava um novo propósito. Já não se via como um jovem quebrado, mas como alguém capaz de se levantar e seguir em frente. O sol começou a se esconder atrás das árvores, tingindo o céu de laranja e violeta. O canto dos pássaros preenchia o ar, como se celebrassem junto com eles cada conquista. A cena era quase mágica. Um jovem de muletas, uma mulher humilde a incentivá-lo e um segredo compartilhado que lhes devolvia esperança. Mas aquela calma era apenas o prelúdio de uma tempestade. Pois a cada dia que passava, Dom Afonso se convencia mais de que algo estranho acontecia. Seu coração, endurecido pelos anos e pela perda, não sabia interpretar a bondade. E em breve, aquele treinamento secreto seria descoberto da maneira mais impactante. O sol daquela tarde filtrava-se pelos vitrais da mansão, tingindo de dourado as paredes e os longos corredores. Dom Afonso estava em seu escritório, cercado de papéis e contas que pareciam consumir todo o seu tempo. No entanto, por mais que tentasse se concentrar, sua mente não conseguia afastar a imagem do filho no jardim, sorrindo ao lado de Rosa. Aquele sorriso que ele, o próprio pai, não via há meses, doía mais que qualquer dívida ou perda. A suspeita crescia dentro dele como uma sombra. Todas as tardes era o mesmo. Júlio desaparecia e, quando voltava, estava exausto, mas com um brilho diferente nos olhos. Algo acontecia, algo que escapava ao seu controle, e Afonso não suportava a ideia de estar à margem da vida do filho. Movido por orgulho e desconfiança, decidiu comprovar com os próprios olhos. Naquela tarde, em vez de se trancar no escritório, caminhou em silêncio pelos corredores da mansão, cuidando para não ser visto. O eco de seus passos se misturava ao som metálico das muletas de Júlio no jardim. Deteve-se diante de uma janela alta e, escondido atrás das cortinas, observou. O que viu tirou-lhe o fôlego. Ali estava Júlio, sob a pérgola do jardim, o rosto banhado de suor, tentando avançar passo a passo com as muletas. Ao seu lado, Rosa o animava com fervor, com aquela voz cálida que parecia envolvê-lo e dar-lhe forças invisíveis. Cada vez que ele caía, ela corria para ajudá-lo, erguendo-o com paciência infinita, sem reprovar, sem criticar, apenas encorajando. Afonso sentiu o peito arder em fogo. O que fazia aquela mulher com seu filho? Por que Júlio mostrava tanta confiança nela, tanta entrega, como se fossem mãe e filho? O milionário estreitou os olhos, tomado pela ira. Asterisco está ultrapassando os limites, é apenas uma empregada. Com que direito ousa se meter no que me cabe como pai? Asterisco. Enquanto ele fervia de indignação, no jardim acontecia uma cena que comoveria qualquer um. Júlio, com o rosto contraído de esforço, conseguiu caminhar quase 10 metros sem cair. Ao chegar à fonte, soltou um grito de triunfo e desabou sobre a borda, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rosa, emocionada, o abraçou com ternura, como se naquele instante abraçasse também a própria filha, Clara. Você conseguiu, Júlio! Exclamou, a voz embargada pela emoção. Eu sabia que conseguiria. Ofegante, ele apoiou a testa em seu ombro. Se não fosse por você, Rosa, eu já teria perdido toda a esperança. Afonso cerrou os punhos com força,
sentindo aquelas palavras atravessarem como punhais. Era ele quem deveria receber aquela gratidão, não a empregada. Era ele quem deveria dar forças ao filho, não uma estranha. Com passos firmes, deixou o corredor e avançou até o jardim. O som de seus sapatos sobre o mármore fez Rosa e Júlio erguerem os olhos ao mesmo tempo. O rosto do milionário era severo, o olhar duro como aço. O que significa isso? Sua voz trovejou no ar como um raio. O silêncio tomou conta do lugar. Júlio tentou se erguer, mas as pernas tremiam. Rosa o segurou discretamente pelo braço, embora soubesse que isso só aumentaria a fúria de Afonso. Pai, começou Júlio, com a voz trêmula. Eu. Mas Afonso o interrompeu com um gesto. Não me chame de pai neste momento, disse com frieza. Quero que me explique o que esta mulher está fazendo, intrometendo-se na sua vida. Rosa engoliu em seco. Quis falar, defender-se, mas Júlio se adiantou. Ela me ajuda, disse com firmeza, ainda que a voz carregasse dor. Me anima, me ensina a não desistir. Graças a ela estou voltando a caminhar. As palavras atingiram Afonso como um tapa. Seus olhos se fixaram em Rosa, acusadores. O que pretende com isso, Rosa? Perguntou, ríspido. Ganhar o carinho do meu filho para conseguir algo de mim? É dinheiro o que busca. Ferida pela injustiça, ela levou a mão ao peito. Dom Afonso, não ouse! Exclamou, com lágrimas contidas. Eu jamais busquei nada do Senhor. Tudo o que quero é que Júlio não perca a esperança, como minha filha, Clara. O nome da menina ficou suspenso no ar. Afonso franziu o senho, confuso. Clara! Repetiu, surpreso. Rosa baixou os olhos e, com voz trêmula, confessou. Sim, minha filha. Ela vive numa cadeira de rodas. Desde que nasceu, luta todos os dias contra a dor e as limitações. E ainda assim sorri. Ela me ensinou que a força não está no corpo, mas no coração. É essa força que eu quero transmitir ao seu filho. Um silêncio profundo caiu sobre o jardim. Júlio olhou para o pai, esperando uma reação, temendo uma explosão de ira. Mas o que viu foi diferente. Por um instante, a dureza de Afonso se quebrou e em seu olhar surgiu um lampejo de humanidade. O milionário recuou um passo, como se aquelas palavras tivessem despertado algo esquecido dentro dele. A imagem de uma menina em cadeira de rodas, sorrindo apesar de tudo, o deixou desconcertado. Ainda assim, seu orgulho não o deixava ceder. Isso não pode continuar assim, disse com voz grave, tentando recuperar a firmeza. Júlio é meu filho, e eu decidirei o que é melhor para ele. O rapaz, encorajado pelo que viverá, enfrentou-o pela primeira vez com firmeza. Não, pai, disse com clareza, apoiando-se nas muletas. O Senhor não decide por mim. Rosa me deu o que o Senhor nunca me deu, confiança. E não vou abrir mão disso. As palavras soaram como um golpe seco. Rosa, com lágrimas nos olhos, tentou apaziguar. Júlio, por favor. Mas já era tarde. O conflito estava aceso. Pai e filho se encaravam, como dois mundos em choque. Entre eles, Rosa era a ponte frágil que tentava uni-los, mesmo sabendo que sua sinceridade acabará de despertar uma tormenta. O segredo estava revelado. A verdade viera à tona. E, a partir daquele momento, nada seria igual na vida de Dom Afonso, de Júlio e de Rosa. A tensão no jardim era insuportável. Júlio permanecia firme sobre as muletas, olhando o pai nos olhos pela primeira vez sem medo. Dom Afonso, com o rosto endurecido, respirava fundo, tentando conter a tempestade de sentimentos que o atravessava. Rosa, entre os dois, sentia o ar se tornar pesado, como se tudo pudesse se romper a qualquer instante. O silêncio se prolongou até que Júlio, com voz firme, mas embargada pela emoção, falou. Pai, alguma vez o senhor já se colocou no meu lugar? Já pensou no que é sentir o próprio corpo virar uma prisão? O senhor me olha como um fraco, como alguém que nunca vai estar à sua altura, mas a Rosa me mostrou que eu ainda posso lutar. Ela acredita em mim. As palavras foram como um chicote. Dom Afonso abriu a boca para responder,
mas antes que pudesse fazê-lo, Rosa deu um passo à frente. Tinha lágrimas nos olhos, mas a voz não tremia. Dom Afonso, disse com solenidade, o senhor acredita que eu quero algo da sua fortuna, que busco conquistar seu filho por interesse. Mas eu juro que tudo o que quero é dar esperança. Júlio não é fraco, só precisa de alguém que o olhe com fé. Eu sei disso, porque minha própria filha me ensinou. O milionário semicerrou os olhos. Sua filha, essa Clara de quem fala tanto, disse em tom incrédulo. O que ela tem a ver com tudo isso? Rosa respirou fundo, como quem estava prestes a revelar algo guardado por tempo demais. Tem tudo a ver, Dom Afonso. Porque se minha filha, que nasceu condenada a viver numa cadeira de rodas, consegue se levantar todos os dias com um sorriso, como não acreditar que seu filho também pode? A voz dela se quebrou. Por um momento, recordou os dias intermináveis em hospitais, os diagnósticos frios sem espaço para esperança, as noites em claro acariciando os cabelos de Clara enquanto a menina perguntava: Mamãe, um dia eu vou andar. Júlio ouvia em silêncio, profundamente comovido. Pai, disse novamente, fixando os olhos no dele. Entende? A Rosa me fala da Clara, e eu me vejo nela. Se uma menina de 10 anos pode ser mais forte que eu, como é que vou desistir? Dom Afonso apertou os punhos. Nunca ouvirá o filho falar com tanta determinação. Nunca ouvira defender alguém com tanta paixão. E, ainda assim, a muralha do orgulho o mantinha calado. De repente, Rosa deu mais um passo. Sua voz, trêmula mas firme, revelou o segredo guardado no fundo de sua alma. Dom Afonso, há algo que o senhor precisa saber. Clara não é apenas minha filha. Clara é a razão de eu continuar de pé. Ela representa o que é a verdadeira riqueza. E se hoje estou aqui apoiando seu filho, é porque em Júlio vejo a mesma força que vejo na minha menina. O milionário a fitou confuso. O que quer dizer com isso? Perguntou, tentando manter a dureza no tom. Rosa baixou os olhos, como se temesse pronunciar a verdade. Depois os ergueu, com coragem. Quero dizer que o senhor pensa que minha vida é insignificante diante da sua. Mas não é. Minha filha e eu aprendemos que a vida vale mais do que qualquer fortuna. E Júlio também precisa aprender isso, senão nunca vai se curar. Comovido, Júlio colocou a mão no braço dela. Ela tem razão, pai. Eu não preciso das suas riquezas. Preciso da sua fé. Preciso que me veja como filho, não como decepção. As palavras atingiram o coração de Dom Afonso. Pela primeira vez em anos, sentiu que o muro de pedra que o protegia começava a rachar. A lembrança da esposa, das promessas que fizeram de cuidar e amar o filho, voltou como um eco distante. Um silêncio carregado de emoção envolveu os três. O vento movia suavemente as folhas das árvores, e parecia que até a natureza prendia a respiração. Finalmente, a voz de Afonso saiu, mas já não soava como antes. Não era a do milionário autoritário, mas a de um homem vulnerável. Júlio, disse com dificuldade. Eu nunca soube como cuidar de você depois que sua mãe se foi. Minha dor me tornou duro, e essa dureza caiu sobre você. O jovem o olhou, surpreso. Jamais ouvirá tamanha confissão do pai. Pai. Dom Afonso fechou os olhos, respirando fundo, como se cada palavra lhe custasse. Se a Rosa conseguiu te dar o que eu não pude, então talvez tenha sido eu quem falhou. Rosa sentiu um nó na garganta. Esperava a rejeição, mas ouvia um homem prestes a se render ao próprio orgulho. Dom Afonso, disse suavemente, nunca é tarde para recomeçar. O Senhor ainda pode dar ao seu filho o que ele precisa, um pai que acredita nele. Os olhos do milionário se umedeceram. Tentou conter-se, mas as lágrimas vieram. Não estava acostumado a chorar, muito menos diante de outros. Mas naquele momento entendeu que a verdadeira fraqueza era ter reprimido seus sentimentos por tanto tempo. Júlio, com esforço, deu um passo em sua direção. Cada movimento doía, mas foi até ele com determinação. Parou diante do pai e, apoiado nas muletas, o fitou firme. Pai, não me dê mais riqueza. Não me dê mais coisas.
Apenas acredite em mim. Isso é tudo o que eu preciso. O coração de Dom Afonso se quebrou. Sentiu que, pela primeira vez em anos, o filho não lhe pedia nada material, apenas amor. E naquele instante, compreendeu que o que estava em jogo não era sua autoridade, mas o futuro de Júlio. O segredo estava revelado. Rosa não era ameaça, não buscava fortuna. Sua força vinha de uma menina numa cadeira de rodas que, com um sorriso, ensinava o que é viver com esperança. Esse segredo impactou Dom Afonso como nada antes. Porque, no fundo, entendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro acumulado, mas nas pessoas capazes de tocar um coração endurecido. A noite caiu sobre a mansão. O céu, tingido de azul profundo, encheu-se de estrelas que brilhavam como se quisessem iluminar aquele momento decisivo. Depois da dura confrontação no jardim, um silêncio solene percorreu os corredores. Não era mais o silêncio frio de antes, mas uma calma que anunciava mudança. Dom Afonso estava sozinho em seu escritório, com a lâmpada acesa e um copo de uísque intocado sobre a mesa. Não conseguia parar de pensar nas palavras do filho e de Rosa. Elas ecoavam sem descanso. Asterisco, preciso que me veja como filho, não como decepção asterisco. Asterisco, Clara sorria apesar de tudo asterisco. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário não pensava em contratos, negócios ou reputação. Pensava em sua solidão. Pensava nos anos que passará erguendo muros ao seu redor, acreditando que assim protegia o pouco que restava, quando na verdade só havia se isolado do próprio filho. Levantou-se devagar e foi até a janela. De lá, podia ver o jardim, onde horas antes Júlio dera seus passos mais firmes com a ajuda de Rosa. A imagem voltou com força. O filho rindo, celebrando, agradecendo, e ele, nas sombras, incapaz de partilhar daquele momento. Um nó apertou-lhe a garganta. Pela primeira vez desde a morte da esposa, Dom Afonso sentiu um desejo sincero de mudar. Não queria perder mais tempo. Não queria ser lembrado como um homem duro e indiferente. Saiu do escritório e caminhou até o quarto do filho. Bateu à porta com suavidade. "Posso entrar?" perguntou, com uma voz estranhamente humilde. Júlio, sentado na cama limpando as muletas como se fossem parte de si, ficou surpreso. Nunca ouvirá aquele tom do pai. "Sim, pode entrar." Dom Afonso ficou alguns segundos parado, depois se sentou numa cadeira ao lado da cama. "Júlio", começou, hesitante. Quero te pedir perdão." O jovem arregalou os olhos. "Perdão?" "Sim", disse o pai, com os olhos úmidos. "Perdão por cada palavra dura, por cada silêncio. Perdão por não ter te abraçado quando mais precisava. Achei que ser forte era esconder meus sentimentos, mas me enganei." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Júlio. "Pai, tudo o que sempre quis foi que me aceitasse. Que me visse como seu filho, com minhas limitações, sim, mas também com minha vontade de viver." Dom Afonso segurou firme a mão do filho. Era o primeiro contato verdadeiro em anos. "Eu te aceito, filho, do jeito que é. E prometo que, daqui em diante, estarei ao seu lado." Abraçaram-se. Foi um abraço desajeitado, cheio de lágrimas, mas suficiente para derrubar anos de distância. Na manhã seguinte, a mudança já era visível. Quando Rosa chegou cedo para iniciar suas tarefas, encontrou Dom Afonso à espera no jardim. Mas não era o homem frio de sempre, havia serenidade em seu semblante. "Rosa", disse, inclinando levemente a cabeça, "quero agradecer pelo que fez pelo meu filho." Devolveu-lhe a esperança que eu havia tirado. Surpresa, ela baixou os olhos. "Não me agradeça, Dom Afonso. Fiz apenas o que qualquer mãe faria." Ele negou com a cabeça. "Fez mais do que isso. Abriu meus olhos. E agora, quero conhecer sua filha. Quero conhecer Clara." As lágrimas marejaram os olhos de Rosa. Nunca imaginara ouvir isso. Seria uma honra. Clara sempre quis conhecer a casa onde trabalho, mas eu nunca tive coragem de trazê-la. "Traga-a", disse ele, firme. "Esta casa precisa do riso de uma criança." No fim de semana, os portões da mansão se abriram para receber Clara.
A menina, na cadeira de rodas, olhava tudo com brilho nos olhos. Sua risada enchia os corredores de vida. Que casa enorme, mamãe! Disse entusiasmada. É aqui que você trabalha todos os dias? Sim, filha. E hoje quero te apresentar alguém muito especial. Dom Afonso aproximou-se, nervoso, mas emocionado. O coração apertou-se ao ver a menina. Clara o encarou com doçura e estendeu a mãozinha. O senhor deve ser Dom Afonso. Obrigada por me receber. Ele segurou sua mão com delicadeza e sentiu uma paz que não experimentava havia anos. O prazer é meu, Clara. Júlio, observando ao lado, sorriu. Ver o pai assim, humano, parecia um sonho. O dia foi de descobertas e alegria. Clara percorreu os corredores, rindo e contando histórias. Sua presença trouxe calor à mansão silenciosa. Dom Afonso a escutava fascinado. Cada palavra lembrava-lhe o que havia perdido: inocência, fé, a coragem de sorrir na adversidade. À tarde, reunidos no jardim, o milionário falou com sinceridade. Rosa, Júlio, Clara, a partir de hoje, esta casa não será mais um lugar de silêncio e muros. Quero que seja um lar de esperança. E quero começar apoiando Clara em seu tratamento. Rosa levou as mãos ao rosto, chorando de emoção. Dom Afonso, não sei como agradecer. Não agradeça. Isso não é caridade. É a forma que encontrei de reparar meus erros. Clara sorriu e disse com inocência. Viu, mamãe? Eu disse que um dia tudo ficaria bem. O comentário arrancou risos e lágrimas. Júlio segurou a mão do pai e de Rosa, e ali perceberam que, pela primeira vez, formavam uma família de verdade. A mudança no coração de Dom Afonso não apenas aproximara pai e filho. Abrirá caminho para algo maior, uma nova família, unida não pelo sangue nem pelo dinheiro, mas pela força do amor e da esperança. A chegada de Clara à mansão foi como um amanhecer inesperado. Desde o instante em que a menina cruzou as enormes portas, os corredores de mármore deixaram de parecer frios. Cada canto, cada móvel, ganhou novo significado com suas risadas cristalinas. Dom Afonso a observava com cautela no início, acostumado à solenidade da casa, mas logo percebeu como aquela pequena, com sua doçura, transformava o ambiente sem esforço. Clara avançava em sua cadeira com entusiasmo, tocando os tapetes, quadros e cortinas de veludo com a ponta dos dedos. Para ela, nada era intimidador, tudo era descoberta. Mamãe, olha este quadro! Exclamou, apontando para uma pintura enorme. Parece que os olhos da senhora nos seguem. Rosa sorriu, mas Dom Afonso se adiantou e respondeu, com uma suavidade que até o surpreendeu. Essa senhora era minha esposa. E sim, Clara, você tem razão. Os olhos dela pareciam ter vida. A menina o olhou com inocência e disse: aposto que ela ainda cuida do senhor e também do Júlio. As palavras atingiram o coração de Afonso como uma onda. Havia anos que ninguém mencionava a esposa com tanta naturalidade, sem medo nem dor na voz. Clara abrirá uma janela que ele mantinha trancada havia muito tempo. Júlio, sentado ao lado, não conseguia parar de sorrir. Ver o pai falar com Clara, ouvindo-a sem dureza, parecia um milagre. Ela tem razão, pai, disse com serenidade. Mamãe ainda está conosco, mesmo que não a vejamos. E acho que o senhor só agora está deixando ela voltar ao seu coração. Dom Afonso fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo e, ao abrir, sua expressão já não era a mesma. Talvez ela sempre esteve aqui, disse, levando a mão ao peito. Mas fui eu que a afastei, com medo de sofrer mais. Rosa pousou a mão em seu ombro. A dor nunca vai embora por completo, Dom Afonso. Mas quando é dividida, deixa de pesar tanto. A mansão que fora um mausoléu de silêncio se encheu de vida. Clara pediu para conhecer o jardim e riu entre as flores. Júlio, de muletas, caminhava ao lado dela, mostrando cada canto como um guia orgulhoso. Rosa, emocionada, mal podia acreditar na felicidade estampada no rosto da filha. Em certo momento, Clara olhou para Júlio com seriedade.
Você sempre usa essas muletas. Ele riu. Sim, Clara. Desde o acidente fazem parte de mim. A menina inclinou a cabeça e sorriu. Então são como minhas rodas. Viu? Você tem suas muletas, eu minhas rodas, e mesmo assim chegamos aonde queremos. Júlio riu de verdade, e naquela frase sentiu que Clara transformará sua dor em força. Dom Afonso, ouvindo de longe, ficou paralisado. Aquela criança ensinava mais sobre a vida em poucas palavras do que todos os negócios que ele havia feito. Um nó subiu em sua garganta. À noite, o jantar foi diferente. A longa mesa, antecenário de refeições solitárias, ganhou conversa. Clara contava histórias engraçadas. Júlio falava de seus progressos. Rosa, tímida a princípio, terminou rindo como se estivesse em casa. Dom Afonso pouco falava, mas observava. E sentia algo há muito esquecido: pertencimento. Não estava rodeado de sócios, empregados ou bajuladores. Estava rodeado de família, mesmo que não fosse toda de sangue. Em dado momento, Clara perguntou com desarmante inocência: Dom Afonso, o senhor é feliz? O homem ficou em silêncio. Ninguém lhe fazia essa pergunta havia anos. Todos o viam como poderoso, mas ninguém se preocupava com sua felicidade. Engoliu seco e respondeu com sinceridade: Eu não era, até agora. O sorriso de Clara foi a confirmação de que algo dentro dele realmente havia mudado. Mais tarde, Júlio se aproximou e disse com firmeza: Pai, hoje eu o vi diferente. Eu o vi humano. Dom Afonso pousou a mão em seu ombro e respondeu: Talvez eu nunca tenha deixado de ser. Apenas tinha esquecido. Nos dias seguintes, a mudança se consolidou. Ele já não se trancava no escritório. Acompanhava Júlio nos exercícios, escutava as histórias de Clara e até ajudava Rosa em pequenas tarefas, algo inimaginável antes. Num sábado, levou Clara e Júlio a um centro médico. Os especialistas avaliaram a menina e falaram de tratamentos possíveis. Rosa chorou de emoção. Eu jamais poderia pagar por isso. Dom Afonso, sério mas gentil, disse: De agora em diante, você não estará sozinha nessa luta. Clara terá tudo o que precisar. A menina bateu palmas, radiante. Viu, mamãe? Eu disse que tudo ficaria bem. Rosa abraçou a filha, chorando, e olhou para Afonso com gratidão. Naquele instante, o milionário não era mais o homem frio de antes. Descobrira que a verdadeira riqueza não estava nos cofres, mas nos laços que uniam corações. E essa descoberta não apenas o salvou, deu forças a Júlio para seguir em frente e a Clara a chance de sonhar alto. A tarde de domingo chegou com um céu límpido, quase festivo. No jardim, uma mesa simples os esperava com xícaras de chocolate e pão doce. Não havia convidados importantes nem fotógrafos, apenas eles quatro: Dom Afonso, Júlio, Rosa e a pequena Clara. Ao lado, sob a pérgola, tinham colocado uma barra nova e um tapete grosso. Era o pequeno palco da última prova de Júlio antes de iniciar uma reabilitação formal. Júlio respirou fundo. Acariciou a empunhadura das muletas como quem se despede de um velho companheiro antes de um desafio. Clara olhava com os olhos cheios de expectativa. Rosa, com as mãos apertadas contra o peito, parecia segurar o próprio coração para que não escapasse de tanta emoção. Dom Afonso, de pé ao lado do filho, já não era o milionário imponente de antes. Era apenas um pai comovido, pronto para ser apoio se fosse preciso. Hoje não competimos com ninguém, filho, disse com voz serena. Apenas celebramos que você está vivo e seguimos em frente. Júlio assentiu. Deu o primeiro passo com cuidado. A perna tremeu, mas o tremor já não o assustava. Era parte do caminho. Deu outro passo, buscou equilíbrio, avançou. O vento mexeu nas folhas e, por um instante, o silêncio pareceu conter a respiração junto com eles. Terceiro passo. Quarto. Quinto. Júlio alcançou a barra e, em vez de se apoiar, apenas a tocou com a ponta dos dedos, confirmando que podia se sustentar sozinho. Voltou-se para os seus com um sorriso limpo, daqueles que não precisam de palavras. Clara bateu palmas, vibrando. Eu sabia, Júlio. Sabia que você podia.
Rosa chorou sem esconder as lágrimas. Aproximou-se, o abraçou com cuidado e beijou sua testa. Sua força também me ensina, filho. Obrigada por não desistir. Dom Afonso fechou os olhos por um segundo, como quem agradece em silêncio. Quando os abriu, encontrou os de Júlio. Nenhuma palavra foi dita. Naquele olhar estava a promessa de um pai que jamais largaria a mão do filho. Depois se sentaram em volta da mesa. Clara falava animada sobre as terapias que viriam, os exercícios na piscina, a cadeira mais leve recomendada pelo médico. Dom Afonso a escutava com atenção e, de vez em quando, anotava numa pequena caderneta, não mais para controlar, mas para acompanhar. Quero contar algo a vocês, disse então, levantando-se. Decidi criar uma fundação com o nome da minha esposa. Vai ajudar crianças como Clara e jovens como Júlio, reabilitação, bolsas de estudo, apoio psicológico. Ninguém deve ficar sozinho por falta de recursos ou por medo. Rosa levou as mãos ao rosto, incrédula. Dom Afonso, isso vai mudar muitas vidas. Começando pelas nossas, respondeu ele. A fundação só terá sentido se, aqui, aprendermos a viver como aquilo que já somos, uma família. Clara pediu para plantar uma árvore para marcar a nova etapa. Escolheram um jacarandá jovem, de copa simples e promessa de flores. Os 4 cavaram a terra juntos. Júlio segurava o tronco, Rosa ajeitava o solo, Clara o firmava com uma pequena pá e Dom Afonso despejava o primeiro balde de água. Ninguém falou, o gesto falava por todos. Plantar, cuidar, esperar. Ao final, o sol se despediu atrás dos muros, deixando um brilho violeta no jardim. O jacarandá ficou ali, erguido, testemunha silenciosa. Júlio, ainda de pé, olhou para o pai. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por me ensinar a acreditar de novo, respondeu ele. Sua mãe estaria orgulhosa. De volta à casa, no grande salão, o retrato da esposa de Afonso parecia mais próximo que nunca. Clara se aproximou, contemplou a pintura com respeito e fez uma pequena reverência. Senhora, prometemos cuidar uns dos outros. Rosa, com pudor, acrescentou. Eu também quero prometer algo. Continuarei treinando Júlio com a mesma fé e acompanhando minha filha em cada terapia. Mas, sobretudo, cuidarei desta casa como se fosse minha, porque, no fundo, já sinto que é. Ninguém contestou. Dom Afonso acendeu a lareira e o chamou para se aproximar. A luz alaranjada desenhou perfis ternos. A menina que sonha, a mãe que resiste, o filho que se levanta, o homem que volta a sentir. Antes, quando a noite caía, disse ele, esta casa se enchia de sombras. Hoje percebo que a escuridão não se vence com mais luzes, mas com mais amor. Clara bocejou, exausta de felicidade. Júlio ajeitou uma manta sobre suas pernas. Ela sorriu. Quando eu dançar com minhas novas rodas, vou te convidar, está bem? Aceito, respondeu ele. Mesmo que eu dance de muletas. Eles riram. E aquela risada foi o brinde perfeito. Lá fora, o jacarandá balançava, como se aplaudisse também. Na despedida, já na porta, Dom Afonso olhou para Rosa. Obrigado por trazer esperança para esta casa. A esperança são as pessoas que trazem, respondeu ela. O senhor apenas abriu a porta. O homem voltou-se para o filho e disse com firmeza. Não sei o que o amanhã nos trará, Júlio. Mas sei como vamos enfrentá-lo, juntos. Júlio assentiu. Não precisava de mais nada. Sentia sob os pés uma certeza nova, mais firme que o mármore e mais leve que o vento. O amor o sustentava. Se fosse um filme, a câmera se afastaria lentamente, o fogo na lareira, os 4 reunidos, a promessa da fundação, a árvore recém-plantada. E sobre essa imagem ecoaria a frase que um dia Dom Afonso murmurou e agora compreendia de verdade. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor e na esperança. A música suave cresceria, a tela se apagaria em negro. Ficaria apenas a sensação de um lar que, enfim, aprendeu a dizer nós. E no silêncio final, uma certeza luminosa, há finais que, na verdade, são começos. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanharem nesta história tão emocionante.
Se vocês gostaram e querem continuar ouvindo mais relatos como este, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho, assim não perdem nenhuma das próximas histórias. Agora quero ouvir vocês. Dedo indicador apontando para a direita de onde estão nos assistindo ou ouvindo hoje. Será uma verdadeira honra ler cada comentário e descobrir até onde chega a nossa linda família de histórias.